Olá, eu sou o Roberto Oliveira e esse é o Canal do Teatro, um canal dedicado exclusivamente aos assuntos teatrais. No vídeo de hoje, Homem de Teatro. Antes de entrar no assunto, eu queria pedir a todas as pessoas que estão inscritas no canal que continuem divulgando, auxiliando na divulgação do Canal do Teatro. É muito importante que a gente consiga aumentar a nossa corrente e trazer mais pessoas para o Canal do Teatro, para que possa ser esse canal um ponto de encontro das discussões e conversas sobre teatro. E não esqueçam de deixar os seus comentários e mandar os seus assuntos, aqueles assuntos que gostariam de ver tratados aqui no Canal do Teatro. Eu cobro meia entrada da estudantada que não tem vez. Aqui no meu teatro, grupo de 4 paga por 3. A sugestão de abordar esse assunto foi do Samuel Kuhn, que é uma pessoa que está inscrita aqui no Canal do Teatro. Façam como ele, mandem seus assuntos também. Homem de Teatro. Hoje eu vou falar de um homem de teatro muito importante, principalmente como professor, mas ele também foi ator e diretor, atuou no cinema e no teatro. Trata-se de Lee Strasberg, nome diretamente ligado ao Actors Studio. Lee Strasberg, nascido Israel Strasberg, nasceu em 1901 numa cidade chamada Budaniv, que fica na atual Ucrânia. Morreu em Nova York em 1982. Foi ator, diretor, produtor e professor de teatro. Quem quiser vê-lo atuando pode procurar o filme Poderoso Chefão 2, no qual ele faz o papel de um mafioso que vive em Cuba, dentro da trama do filme lá, um mafioso cubano. Lee Strasberg estava entre aquela turma de atores e atrizes que assistiram à apresentação do Teatro de Arte de Moscou em 1924, quando a trupe, dirigida por Konstantin Stanislavski, se apresentou em Nova York. Alguns atores que trabalhavam com Stanislavski permaneceram nos Estados Unidos, ficaram em Nova York e deram cursos de teatro onde eles passavam adiante os ensinamentos do mestre Stanislavski. Ensinamentos esses dos quais eles tinham sido participantes também. Eram eles o Richard Boleslavski, o Mikhail Chekhov e a Maria Ouspenskaya. O Richard Boleslavski deu aulas e lançou um livro chamado A Arte do Ator, 6 Primeiras Lições. O Chekhov, Mikhail Chekhov, que não tem nada a ver com o escritor Anton Chekhov, deu aulas e lançou um livro chamado Para o Ator. E a Maria Ouspenskaya deu aulas para o John Garfield, Stella Adler, Elia Kazan, Harold Clurman e o Lee Strasberg. E essas pessoas fundaram o Group Theatre, que foi o grupo norte-americano, o primeiro grupo de teatro norte-americano a utilizar os ensinamentos do Stanislavski lá nos Estados Unidos. O Group Theatre foi um dos grandes grupos de teatro norte-americanos, muito importante, e foi dentro do Group Theatre que o Strasberg criou o método, que nada mais é do que uma releitura muito particular de O Sistema, o método O Sistema de representação, que foi criado e elaborado pelo diretor e ator russo Konstantin Stanislavski. Então, o método é uma variante do sistema. Em 1935, Stella Adler estava em Paris, era aluna particular do próprio Stanislavski, que nessa época, ele viria a morrer no ano seguinte, 1936, Stanislavski estava revendo o seu sistema. Se quiserem saber mais sobre a atriz Stella Adler, tem um vídeo aqui no Canal do Teatro, procurem aí no Canal do Teatro, tem um vídeo sobre ela, falando de um livro que ela escreveu. Em 1936 foi lançado nos Estados Unidos o primeiro livro do Stanislavski, A Preparação do Ator. A Stella volta de Paris com ensinamentos novos recebidos direto da fonte, direto do mestre Stanislavski, e aí surgem sérios desentendimentos. Lee Strasberg rompe com o Group Theatre e sai do grupo. Stella Adler e Harold Clurman, que era casado com ela nessa época,
saem do grupo Theatre. O grupo quase termina nessa época, vai terminar logo adiante, acaba a experiência do grupo Theatre. Eles não concordavam mais sobre a aplicação do método. Havia divergências entre eles. Pouco tempo depois, a Stella Adler funda o seu estúdio, chamado Conservatório Stella Adler, hoje chamado de Estúdio Stella Adler, e em 1949 Lee Strasberg funda o Actors Studio. E aí começa uma longa carreira de professor, onde ele revoluciona os métodos de representar, principalmente no cinema, mas também no teatro. Bom, pelas mãos do Lee Strasberg passaram diversos atores, né, dos famosos, célebres atores, Marlon Brando, James Dean, Jane Fonda, Al Pacino, Robert De Niro, Dustin Hoffman e a superstar Marilyn Monroe, que aos 29 anos torna-se a aluna favorita do Lee Strasberg. O seu método de interpretação para atores, que era mais conhecido como o método, focalizava principalmente nas necessidades psicológicas dos atores. O método foi desenvolvido nas décadas de 30 e 40, primeiro dentro do Group Theatre, nos palcos norte-americanos, e posteriormente veio recebendo contribuições e se desenvolvendo dentro do próprio Actors Studio. O método nada mais é do que uma técnica onde o ator procura desenvolver em si mesmo os pensamentos e as emoções do personagem. O método procura desenvolver o trabalho do ator sob suas próprias emoções e sob suas próprias memórias vividas, auxiliados por uma série de exercícios que buscam desenvolver a memória sentimental e a memória afetiva. Algumas práticas do método são o relaxamento, a memória sensível, a concentração, a imaginação, o exercício de animais, o objeto pessoal, o momento privado, a memória afetiva, o monólogo interior, o subtexto. Strasberg acabou se dedicando completamente à memória emocional, fazendo com que os atores, seus alunos, revivessem suas próprias experiências de vida, suas vivências, como gatilho principal para a criação dos seus personagens. Lee Strasberg dividiu esse conceito em memória sensorial, que é relacionada aos sentidos, e a memória emocional, que estaria relacionada com as experiências vividas por cada pessoa, por cada ator. E aí ele desenvolveu uma série de exercícios que visam despertar a liberdade do ator nos palcos ou diante das câmeras. O mais importante exercício praticado pela escola do Strasberg se chamava a cadeira. Era um exercício para liberar as tensões do ator e para eliminar a rigidez corporal. Nesse exercício, a cadeira, o ator se senta em uma cadeira e começa a monitorar mentalmente todas as partes do seu próprio corpo, procurando e tentando eliminar o estresse. Esse exercício abrange da cabeça aos pés e pode durar aproximadamente 1 hora. Segundo as teorias e a prática do Strasberg, ele diz que uma vez que o corpo do ator esteja relaxado, a emoção flui desimpedida e permite que o aluno-ator possa verbalizar e expressar as suas emoções através de sons. Strasberg criou muitos outros exercícios que eram aplicados no Actors Studio. Havia um exercício que ele chamava sentido-memória, exercício para a concentração do ator, exercício de memória emocional, no qual o ator usa sua memória para recordar experiências passadas. Um exercício que ficou famoso foi o exercício dos animais, onde o ator observa um animal e tenta ser esse animal através dos seus 5 sentidos. O ator tenta incorporar no seu papel vários atributos do animal que ele escolheu. O método continua a ser ensinado até hoje lá no Actors Studio, em Nova York, e também no estúdio Stella Adler, né, outro método, o método Stella Adler, continua a ser ensinado no estúdio Stella Adler, em Nova York e em Los Angeles. A Stella tem uma filial em Los Angeles. Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu o vídeo, deixe aí o seu like, se inscreva no canal
Mande seus assuntos, deixe seus comentários e a gente se vê na próxima segunda-feira. Fiquem em casa, fiquem bem e se cuidem. Que não tem vez. Aqui no meu teatro, grupo de 4 paga por 3.